Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez hoje para poder finalizar com mais um livro da Bíblia nesse desafio aí de ler a Bíblia completa por durante um ano. E é graças a Deus que hoje nós vamos terminar mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos finalizar com o livro de Jeremias. Vamos ler hoje do capítulo 50 até o 52. Isso mesmo, 50 ao 52. Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui na palavra no capítulo 50 do livro de Jeremias. E antes da gente entrar na leitura, ontem nós estávamos falando sobre o julgamento que Javé estava fazendo sobre algumas nações. E hoje aqui a gente vai continuar basicamente no mesmo contexto, tá bom? Então nós vamos ver aqui no capítulo 50 e no 51 também o julgamento que Deus está fazendo contra a Babilônia. Palavra de Javé contra a Babilônia, terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, façam ouvir. Levantem a bandeira, façam ouvir. Não se calem. Digam, Babilônia foi tomada. O deus Bel fracassou. Merodach foi arrasado, seus ídolos foram derrotados e suas imagens destruídas. Porque uma nação do norte atacou a Babilônia e transformará o país num lugar arrasado, onde não mora ninguém. Homens e animais fugiram todos, foram-se embora. Nesses dias e nesse tempo, oráculo de Javé, os filhos de Israel virão chorando juntamente com os filhos de Judá, à procura de Javé, o Deus deles. Perguntarão por Sião, e a face deles estará voltada para ela. Venham, vamos fazer com Javé uma aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo era um rebanho perdido, que seus pastores deixavam extraviar-se pelos montes. Andavam dos montes para as colinas, e esqueceram o seu curral. E quem encontrava as minhas ovelhas as agarrava para comer, dizendo: Nós não somos culpados. Foram eles que pecaram contra Javé, morada da justiça, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, do país dos caldeus. Saiam como cabritos, na frente do rebanho, pois eu farei levantar-se e vir contra a Babilônia um grupo de nações poderosas, vindas do norte, organizadas contra ela, e elas tomarão o país pelo norte. Suas flechas são como de guerreiro bem treinado, que não volta de mãos vazias. Os caldeus se tornarão objeto de saque, e seus saqueadores se fartarão, oráculo de Javé. Juntem-se, triunfem, devastadores da minha herança. Pulem como novilhos no pasto, relinchem como potros. A mãe de vocês ficará envergonhada. Aquela que os gerou está coberta de vergonha. Vejam, é a última das nações. É um lugar descampado, seco e deserto. Por causa do furor de Javé, ela nunca mais será habitada. O país inteiro será uma ruína só. E quem passar pela Babilônia assobiará, assustado com tanta desgraça. Arqueiros todos estejam apostos para atacar a Babilônia por todos os lados. Atirem contra ela, sem poupar suas flechas, pois ela pecou contra Javé. Gritem contra ela por todos os lados. Ela já ergueu as mãos, seus pilares caíram, suas muralhas foram derrubadas, porque esta é a vingança de Javé. Vinguem-se dela. Façam com ela o mesmo que ela fez. Eliminem da Babilônia o lavrador que planta e o que puxa a foice na hora da colheita. Diante da espada devastadora, cada um volte para o seu povo, cada qual fuja para a sua terra. Israel era uma ovelha desgarrada, que os leões afugentaram. Quem primeiro a devorou foi o rei da Assíria. Depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos. Por isso, assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: Olhem, eu vou castigar o rei da Babilônia e o seu país, como castiguei o rei da Assíria. Farei Israel voltar para sua pastagem, a fim de pastar no Carmelo e em Bazã. Ele ficará saciado na montanha de Efraim e em Galaade. Nesses dias e nesse tempo, oráculo de Javé, procurarão a culpa de Israel, mas ela não existirá mais. Procurarão os pecados de Judá, mas não serão encontrados, porque eu perdoarei tudo o que eu mesmo tiver deixado como o resto. Avancem contra o país de Merataim, subam contra ele e contra os habitantes de Facude, massacre-os, extermine-os, até o último, oráculo de Javé, faça tudo conforme eu lhe ordenei.
Barulho de guerra no país é uma grande derrota. Como foi quebrado e destruído o martelo de toda a terra? Como Babilônia se tornou espanto entre as nações? Preparei uma armadilha para você, Babilônia, e você ficou presa sem o perceber. Você foi surpreendida e dominada, porque se rebelou contra Javé. Javé abriu o seu arsenal e tirou as armas da sua ira, pois há um serviço para o Senhor Javé dos exércitos na terra dos caldeus. Venham a ela de todas as partes, abram os celeiros, amontoem seus feixes e destruam tudo, sem deixar nada. Matem todos os seus touros, que venham ao matadouro. Ai deles, chegou o dia e a hora do seu castigo. Ouçam os fugitivos que escaparam da Babilônia. Eles levam a Sião a notícia da vingança de Javé, o nosso Deus, a vingança do seu templo. Convoquem para a Babilônia os arqueiros, aqueles que sabem manejar o arco. Fechem o cerco, que ninguém escape. Cobrem dela os seus atos. Façam com ela tudo o que fez, porque foi arrogante contra Javé, contra o Deus Santo de Israel. Por isso, nesse dia, os seus jovens ficarão caídos pelas praças, e a morte vai calar seus guerreiros. Oráculo de Javé. Aqui estou eu contra você, ó arrogante, oráculo de Javé dos exércitos, pois chegou o dia, a hora do seu castigo. A arrogante tropeçará, cairá, e ninguém as levantará. Porei fogo nas suas cidades para queimar tudo ao redor. Assim diz Javé dos exércitos: os filhos de Israel e de Judá sofrem juntos a opressão, e aqueles que o exilaram os retêm e se negam a soltá-los. Mas o Redentor deles é forte, Javé dos exércitos é o seu nome. Ele cuidará da causa deles, tornará o país tranquilo, abalando os habitantes da Babilônia. Olha para você ver. Nós vemos aqui, né, que Israel e Judá, mesmo sofrendo ali opressão, mesmo sofrendo ali várias coisas ruins, eles têm uma pessoa que pode salvar eles de toda a opressão. E quem é? Mas o Redentor deles é forte, Javé dos exércitos é o seu nome. Então, eles têm um Redentor. Eles têm um Redentor que liberta, um Redentor que resgata, o Redentor que dá a vida. E esse Redentor é para todos nós que confiamos nele, todos nós que colocamos a vontade dele acima de todas as coisas. Esse Redentor, esse Deus que quer nos libertar das coisas ruins, quer nos livrar das coisas ruins, é esse Deus que vai salvar a nossa vida. Então é entender que nós temos Deus, Javé dos exércitos, é o seu nome. Ou seja, Javé dos exércitos é o nome daquele que é o nosso Redentor. Aqueles que vai nos entregar a redenção. Na verdade, já nos entregou, né? Entregou o seu filho para morrer na cruz em prol dos nossos pecados, para nos salvar. Então ele já entregou. Agora precisamos fazer a nossa parte. Colocar Deus acima de todas as coisas. Espada contra os caldeus, oráculo de Javé, contra os habitantes da Babilônia, contra seus chefes e contra seus sábios. Espada contra seus adivinhos, para que enlouqueçam. Espada contra seus valentes, para que se amedrontem. Espada contra seus cavalos e carros, e contra toda a multidão que aí existe, para que fiquem como as mulheres. Espada contra seus tesouros, para que sejam saqueados. Espada contra seus canais, para que fiquem secos. Porque é um país de ídolos, que se gloria de seus espantalhos. Por isso, aí habitarão chacais, hienas e avestruzes. Não será mais habitada nem povoada de geração em geração, como quando Javé destruiu Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas. Oráculo de Javé. Ninguém mais habitará aí, nem homem algum nela residirá. Vejam, um povo está chegando do norte, uma grande nação, e reis numerosos surgem das extremidades da terra. Armados de arcos e dardos, são violentos e sem compaixão. Seus gritos ressoam como o mar, avançam a cavalo, formados em ordem de batalha, como se fossem um só homem contra você, Babilônia. Ao ouvir a fama deles, o rei da Babilônia se acovarda cada vez em maior aperto, sofre como se estivesse dando à luz, como o leão que sobe na planície do Jordão para pastos verdes, assim de repente eu os expulsarei daí da Babilônia, e no seu lugar colocarei quem for escolhido. Quem é como eu? Quem poderá me desafiar? Qual é o pastor que pode resistir a mim?
Nós já lemos, né, algo parecido com isso há um tempo atrás, e nós estávamos refletindo, né, que ninguém é como Deus. Só Ele pode fazer coisas grandiosas que nenhuma outra pessoa é capaz. Ele é capaz de mandar em tudo, Ele é capaz de desmandar em tudo. Então, ninguém é como Deus. Por isso, escutem a decisão de Javé, decisão que ele tomou sobre a Babilônia. Escutem um plano que ele traçou contra as terras dos caldeus. As menores ovelhas serão arrastadas para longe, e as pastagens desaparecerão diante delas. Com o barulho de sua queda, a terra vai tremer, e o seu grito de dor será ouvido pelas nações. Capítulo 51. Assim diz Javé: mobilizarei contra a Babilônia e os caldeus um vento destruidor. Mandarei contra a Babilônia abanadores que a abanarão e esvaziarão o seu território. Porque de todos os lados virão contra ela no dia da desgraça. Que o arqueiro não deponha o arco, nem tire a couraça. Não tenham compaixão dos mais jovens, exterminem o exército dela. Feridos estarão tombados pelo país dos caldeus afora, espalhados pelas ruas da cidade, porque Israel e Judá não são viúvas do seu Deus, Javé dos exércitos, enquanto o país dos caldeus é devedor ao Santo de Israel. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder, não morra pelo crime dela, porque é a hora da vingança de Javé, é o pagamento que a Babilônia merece. Nas mãos de Javé, a Babilônia era uma taça de ouro, que embriagava o mundo inteiro. As nações beberam do seu vinho e por isso enlouqueceram. De repente a Babilônia caiu e se quebrou. Gemam por ela, ponham bálsamo na sua ferida, para ver se ela sara. Nós tratamos Babilônia, mas ela não sara. Vamos deixá-la. Vamos cada um para a nossa terra, pois a sentença contra a Babilônia chegou até o céu e sobe até as nuvens. Javé fez brilhar nossos direitos. Vamos contar em Sião tudo o que fez Javé, o nosso Deus. Afiem as flechas e encham com elas as aljavas. Javé instigou os reis dos medos, porque ele quer destruir a Babilônia. É a vingança de Javé, a vingança do seu templo. Levantem a bandeira contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, ponham sentinelas, preparem armadilhas, porque assim como planejou, Javé executará tudo o que disse contra os moradores da Babilônia. Moradora da beira dos grandes canais, rica em tesouros, chegou o seu fim, o limite da sua existência. Javé dos exércitos jura por sua própria vida: eu vou enchê-la de homens como gafanhotos, e eles cantarão vitória sobre você. Com seu poder, Javé fez a terra, com sua sabedoria, firmou o mundo, e com sua inteligência, estendeu o céu. Então, tudo que vemos, tudo que conhecemos, e até mesmo as coisas que nós não conhecemos, coisas grandiosíssimas que existe em todo o mundo, em todo o universo, foi Deus quem fez. Olha que perfeição. Tem que ter muita fé para acreditar que não foi Deus que fez tudo isso. Pois tudo se alinhar, tudo se encaixar de forma tão perfeita, é óbvio que há a existência de um Deus. Então, quem não acredita em Deus, cara, é uma pessoa com a fé muito maior do que a minha. Tem que ser muito mais fiel que isso tudo veio do acaso, de que não tem um ser superior que fez tudo. Então tem que ser muito maluco para não acreditar em Deus. Porque, mano, só a Terra, no lugar onde a Terra está, uma certa distância do Sol, com a Lua ali ao seu redor, né, sendo seu satélite natural, poderia falar várias coisas aqui. Mas a atmosfera, nós temos outros planetas que protegem a Terra pela sua questão gravitacional, por atraírem mais astros, né? Astros não sei se é a palavra certa, mas a atraírem mais meteoros, algumas coisas desse tipo, e protegendo, querendo ou não, a Terra. Então nós vemos que tudo se encaixa perfeitamente para que haja seres humanos na Terra, para que haja um ser humano onde o cérebro é capaz de coordenar todo um corpo, onde células se multiplicam, onde um espermatozoide é capaz de nascer outros seres humanos. Meu irmão, tem que ter muita fé no acaso para acreditar que isso veio do acaso, sinceramente. Pois é nítido a presença de Deus na nossa vida. É nítido a presença que Deus fez todas as coisas. É nítido, não tem como negar. Pode até ser que algumas pessoas neguem. Tudo bem, cada um tem o seu livre arbítrio, mas
É só olhar ao seu redor e você verá que Deus de fato existe. Não tem como todas as coisas se encaixarem assim perfeitamente se não tem um Deus que criou todas as coisas. E assim como diz na palavra, com o seu poder Javé fez a terra, com sua sabedoria firmou o mundo e com sua inteligência estendeu o céu. Sinceramente, você acha mesmo que seria coisa do acaso? Ao barulho do seu trovão, as águas se agitam no céu. No horizonte ele faz subir as nuvens, produz raios para derramar a chuva e faz o vento sair dos seus reservatórios. Todo homem se torna ignorante e não entende nada. O ourives fica desiludido com o seu ídolo, sua estátua é de mentira, nela não existe vida. Os ídolos são vazios e ilusórios. Na hora do acerto de contas serão destruídos. Não é assim a herança de Jacó, pois ele formou todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, e o nome dele é Javé dos exércitos. Você, Babilônia, foi o martelo, a minha arma de guerra. Contigo martelei nações, contigo destruí reinos, contigo martelei cavalo e cavaleiro, contigo martelei carro e cocheiro, contigo martelei homens e mulheres, contigo martelei velhos e jovens, contigo martelei moços e moças, contigo martelei pastores e rebanhos, contigo martelei lavradores e juntas de bois, contigo martelei governadores e prefeitos. Mas eu devolverei à Babilônia e a todos os caldeus, bem diante dos olhos de vocês, todo o mal que eles fizeram a Sião, oráculo de Javé. Aqui estou eu contra você, montanha devastadora, que exterminou a terra inteira, oráculo de Javé. Levantarei minha mão contra você, e a farei rolar da altura das rochas, e a transformarei em montanha queimada. Nunca mais tirarão de você uma pedra angular, nem pedra de alicerce, porque você será transformado em ruína eterna, oráculo de Javé. Ergam a bandeira no mundo, toquem a trombeta entre as nações, convocando para a guerra santa. Convoquem contra ela os reinos de Ararat, Mene e Asquenes. Nomeiem contra ela um general que os cavalos avance, como gafanhotos espinhosos. Convoquem as nações para a guerra santa, os reis da Média com os seus governadores, todos os seus prefeitos com os territórios que eles governam. A terra tremerá e se retorcerá quando se cumprir o plano de Javé contra a Babilônia, quando transformar a Babilônia num deserto despovoado. Os guerreiros da Babilônia desistem de lutar, estão sentados dentro de seus quartéis. Acabou a valentia, tornaram-se mulheres. As casas da Babilônia foram incendiadas, suas trancas foram arrebentadas. Um correio vai correndo, alcança o outro, e um mensageiro alcança o outro, para levar ao rei da Babilônia a notícia de que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Fecharam as passagens, puseram fogo nos quartéis, e os soldados ficaram tomados de pânico. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: a capital da Babilônia é como o terreiro no tempo em que é pisado. Logo chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, rapou tudo. Deixou-me como prato limpo, como dragão, ele me engoliu, ficou de barriga cheia e me vomitou. Recaia sobre a Babilônia o meu sofrimento e a minha carne ferida, diz o morador de Sião. Recaia o meu sangue sobre os caldeus, diz Jerusalém. Por isso, assim diz Javé: aqui estou eu para defender sua causa e executar sua vingança. Secarei o mar da Babilônia e esgotarei suas fontes, e então Babilônia se tornará um montão de ruínas, um esconderijo de chacais, motivo de espanto e caçoada, e sem habitantes. Como leões, rugirão em coro, rugirão como filhotes de leão. Quando estiverem bem quentes, farei com que bebam até se embriagarem e caírem no sono, um sono eterno, para nunca mais acordarem. Oráculo de Javé. Farei com que desçam para o matadouro como cordeiros, como carneiros e bodes. Como foi conquistada a Babilônia, capturado esse orgulho do mundo? Como a Babilônia se transformou num espanto para as nações. Parece que o mar subiu até a Babilônia, e ela foi coberta pelas ondas impetuosas. Suas cidades ficaram desoladas, como terra seca e deserta, terra que ninguém habita, que nenhum mortal atravessa. Acertarei contas com o deus Bel na Babilônia, tirarei da sua boca tudo o que ele engoliu, nunca mais as nações irão para ele. Até as muralhas da Babilônia cairão. Saia daí, povo meu, salve-se da
a ardente ira de Javé. Não fiquem desanimados, nem tenham medo por causa dos boatos que se escutam no país. Cada ano é um boato, violência no país, um tirano depois do outro. Porque chegarão dias em que acertarei contas com os ídolos da Babilônia. O país ficará confuso e cadáveres ficarão caídos no meio dele. O céu e a terra e o que neles existe clamarão contra a Babilônia, quando do norte vier sobre ela o destruidor, oráculo de Javé. Babilônia cairá pelas vítimas de Israel, como por Babilônia caíram vítimas do mundo inteiro. Vocês que escaparam da espada, vão embora. Não fiquem aí apavorados. Mesmo de longe invoquem a Javé, lembrando-se de Jerusalém. Nós estávamos envergonhados, pois ouvimos falar do desaforo e a desonra nos faz cobrir o rosto, pois estrangeiros chegaram a entrar no lugar mais santo do santuário de Javé. Por isso, dias chegarão, oráculo de Javé, em que eu acertarei contas com os seus ídolos. Então, na Babilônia inteira haverá feridos gemendo. Mesmo que a Babilônia suba até o céu, mesmo que ponha sua fortaleza fora do alcance, lá nas alturas eu lhe mandarei destruidores, oráculo de Javé. Da Babilônia saem gritos de socorro, uma grande derrota na terra dos caldeus, porque Javé destrói a Babilônia e põe fim a seus gritos, por mais que as suas ondas estrondem como o oceano e ressoe o barulho de suas vozes. Sim, chegou a destruição para a Babilônia. Seus guerreiros serão presos e seus arcos se romperão, porque Javé é um Deus que recompensa e lhes dará seu pagamento. Embriagarei seus ministros e conselheiros, governadores, prefeitos e militares. Eles dormirão um sono eterno e nunca mais acordarão, oráculo do rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Assim diz Javé dos Exércitos: os muros da imensa Babilônia serão arrancados pela base e suas altas portas serão devoradas pelo fogo. Os povos trabalharam por nada e as nações se cansaram para o fogo. Ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraías, filho de Nerias, neto de Maazias, quando Saraías viajou para a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Saraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todas as desgraças que iriam acontecer à Babilônia, tudo o que foi escrito sobre a Babilônia. Depois disse a Saraías: logo que você chegar à Babilônia, leia em voz alta tudo o que aí está. Em seguida você dirá: Javé, tu ameaçaste destruir este lugar até deixá-lo desabitado, sem pessoas nem animais, transformando-o em desolação perpétua. Quando terminar de ler o livro, você o amarrará uma pedra e o jogará no rio Eufrates, dizendo: assim se afundará a Babilônia, por causa das desgraças que eu envio contra ela. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Vamos agora para o último capítulo de Jeremias, capítulo 52. Sedecias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Foi rei em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe chamava-se Amital e era filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o que é mal aos olhos de Javé, da mesma forma que o rei Joaquim. Isso aconteceu em Jerusalém e Judá por causa da ira de Javé, a ponto de Javé expulsá-los de sua presença. Olha para você ver. Imagina errar tanto, fazer tantas coisas pecaminosas, tantas coisas erradas, de chegar ao ponto de Javé te expulsar da presença dele. Isso pode acontecer, hein? Então, refletir e buscar sempre viver a vontade de Deus, cara. Se arrepender e seguir ao Senhor, né? Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia no 10º dia do mês do 9º ano do reinado de Sedecias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército até Jerusalém, acampou perto da cidade e construiu torres de assalto em torno dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Sedecias. No 9º dia do 4º mês, a fome dominava a cidade e já não havia comida para o cidadão comum. Então abriu-se uma brecha na cidade. Todos os soldados fugiram de noite, pela porta que fica entre as duas muralhas, junto ao jardim do rei. Havia caldeus vigiando a cidade por todos os lados, e os soldados tomaram o caminho do deserto. Mas o exército dos caldeus saiu em perseguição ao rei e alcançou Sedecias nos campos de Jericó, enquanto suas tropas se espalharam, abandonando
Prenderam o rei e o levaram até o rei da Babilônia, que estava em Rebla, no território de Emate, para que este decretasse a sentença contra ele. O rei da Babilônia matou os filhos de Sedecias diante dos seus olhos. Matou também em Rebla todas as autoridades de Judá. Depois furou os olhos de Sedecias, prendeu-o com algemas e mandou-o para a Babilônia, onde o colocou na prisão até a morte. No 10º dia do 5º mês, que corresponde ao 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém Nabuzardã, funcionário da corte do rei da Babilônia, chefe da guarda. Ele pôs fogo no templo de Javé, no palácio do rei e nas casas de Jerusalém, e incendiou todos os palácios. A guarnição do exército dos caldeus, que acompanhava o chefe da guarda, derrubou as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, mandou para o exílio o resto do que sobrou do povo na cidade, os que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Só deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como trabalhadores das vinhas e pequenos lavradores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze, a bacia, os suportes, tudo o que havia de bronze no templo de Javé, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, pás, facas, aspersórios e bandejas, enfim, todos os outros objetos de bronze utilizados no culto. O próprio chefe da guarda levou os copos, braseiros, aspersórios, panelas, castiçais, bandejas e cálices, que eram de ouro ou de prata. Nem dá para calcular o peso do bronze que tinham esses objetos, que o rei Salomão mandara fazer para o templo de Javé: as 2 colunas de bronze, o mar de bronze com os 12 bois que o sustentavam e que também eram de bronze. Cada coluna tinha cerca de 8 metros de altura, mais de 2,5 metros de circunferência e 8 centímetros de espessura, e era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze de 2,5 metros de altura, enfeitado com trançados e romãs ao redor. A outra coluna era igual. Havia 96 romãs nos 4 lados, perfazendo o total de 100 romãs em volta do trançado. O chefe da guarda prendeu também o chefe dos sacerdotes, chamado Saraías, o segundo sacerdote, Sofonias e 3 porteiros. Da cidade ele prendeu um funcionário do palácio que comandava alguns soldados, 7 homens do serviço pessoal do rei que ainda se achavam na cidade, o escrivão-chefe que alistava os cidadãos do exército e ainda 60 proprietários de terra que foram encontrados dentro da cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, os levou ao rei da Babilônia que estava em Rebla, e o rei mandou matá-los aí em Rebla, na região de Emate. Assim, Judá foi exilado do seu país. Foi o seguinte o número de pessoas que Nabucodonosor levou embora do país, no 7º ano do seu reinado: 3.023 judeus, no 18º ano, 832 pessoas. No 23º ano, o chefe da guarda, Nabuzardã, levou 745 judeus, total 4.600 pessoas. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no 25º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começava a reinar, anistiou o rei Joaquim e o tirou da prisão, tratou-o com simpatia e colocou o seu assento acima de todos os outros reis que moravam com ele na Babilônia. Joaquim deixou sua roupa de prisioneiro e passou a tomar refeições na presença do rei, permanentemente até o fim da vida. O rei da Babilônia lhe garantiu o sustento sem falhar até o fim da vida. E assim nós finalizamos com a leitura do livro de Jeremias. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Vou dizer para vocês, essa foi a minha primeira vez que... Nossa, tá muito calor, velho. Mas vamos lá. Essa foi a minha primeira vez que eu li o livro completo de Jeremias e eu vou ser bem sincero que eu achei um pouco complicado. É um livro que precisa de um estudo aprofundado maior, é um livro que precisa, como é que eu posso dizer, precisa prestar bastante atenção nas leituras, porque ele tem vários detalhes ali que se você não prestar atenção você pode ficar um pouco perdido. Mas é um livro muito importante, Todos os livros da Bíblia são importantes, mas é um livro muito importante porque está falando sobre um profeta que era usado por Deus. Então é importante a gente estudar esse livro, tá? Como eu já falei aqui várias e várias vezes, aqui a ideia principal não é estudar os livros profundamente. A ideia é ler a Bíblia completa, Já comentei desde o primeiro dia
E vou continuar repetindo. Eu nunca li a Bíblia completa. Então essa está sendo a minha primeira vez e eu decidi compartilhar um pouco dessa experiência de como é que está sendo. Então, obviamente, não vai ser tudo aqui que nós vamos entender assim de estralo, cara. Não, é um passo por vez. Então, eu gostei do livro de Jeremias, mesmo achando um pouco complicado, um pouco difícil, mas é bem interessante e mostra que nós precisamos aprofundar mais, precisamos estudar mais, precisamos buscar mais a palavra do Senhor, né? Porque é através da busca incessante que vamos entender um pouco mais. Eu não acredito que a gente não vai chegar a entender tudo, porque, cara, nós somos muito pequenos, sabe? Muito pequenos, muito pequenos. Então é buscar cada dia mais entender as coisas, mas ao mesmo tempo é entender que nós precisamos buscar todos os dias aprender as coisas. Nós nunca vamos aprender tudo, nós nunca vamos saber de tudo. Porque não podemos esquecer, né? Que nós não somos o absoluto. O absoluto é Deus, beleza? Então, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado você que está acompanhando esse projeto aí, beleza? E amanhã nós vamos começar o livro de Lamentações, se eu não me engano, é isso? Isso mesmo. Nós vamos ler Lamentações. O que será que nos espera? Amanhã estamos aqui, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até mais. Tchau, tchau.